Você agora vai entender como funciona um sistema de marketing digital aliado a um potente sistema de vendas. Não basta atrair o seu cliente, você também precisa aprender a vender. Eu sou Moisés Dário Alves, contador com mais de 20 anos de contabilidade de escritório, e hoje a gente está trabalhando também a estratégia dos nossos clientes, fazendo marketing, fazendo gestão financeira, gestão de vendas. E nessa aula nós vamos disponibilizar para você uma parte desse quebra-cabeça para você compreender quais são os pilares que você precisa estruturar no seu negócio para vender mais e performar a sua empresa no marketing digital. Todas as empresas, todos os negócios hoje estão no marketing digital, é onde as pessoas vão para comprar, para buscar negócios, buscar soluções, entender, como funciona determinado tipo de solução, e é sobre isso que a gente vai falar agora. Então vamos lá, vamos montar esse quebra-cabeça juntos aqui para você entender como você pode montar na sua empresa, no seu negócio, seja de qual porte for. Nós estamos falando de pequenos negócios, médios negócios, faturamento a partir de uns 10 mil reais até 500 mil reais mês. Essa infraestrutura se aplica perfeitamente a qualquer tipo de negócio. Tudo começa hoje com o seu cliente, a sua persona, é a pessoa que vai comprar o seu produto ou serviço, e tudo nasce a partir de uma necessidade, seja ela dor ou desejo. Toda jornada de compra hoje ela passa por uma fonte, um início, uma necessidade ou um desejo de alguém adquirir algum produto ou serviço. E hoje as empresas elas estão produzindo conteúdos cada vez mais criativos, cada vez mais atraentes para o seu público-alvo, para que você crie uma concorrência diferenciada. Então, conhecer o teu cliente é o início da jornada do marketing. E você precisa entender qual é o seu produto, se ele está posicionado na dor ou no desejo. Por exemplo, se você vende roupa, eu entendo que é desejo, mas dependendo se for uma necessidade diferenciada de tamanho ou de biotipo, por exemplo, pode ser que ele se encaixe na dor, O Instagram, por exemplo, as pessoas usam muito para desejo, imagem, carro, viagem, hotéis, e o Google ele serve mais para produtos voltados para dor. Você está ali com alguma necessidade, você vai no Google pesquisar uma solução, e aí você tem anunciantes, você tem o Google ranqueando os melhores conteúdos de forma orgânica. Isso faz com que a sua empresa ganhe autoridade e aquele consumidor que está pesquisando aquela necessidade entre no seu site, porque ele vai aparecer nas primeiras posições. E o que faz uma empresa aparecer nas primeiras posições do Google? Estratégia, SEO, que é o conteúdo que tem no seu site. Ele pode aparecer de forma orgânica ou impulsionada por um anúncio, por exemplo, de forma paga. Não importa qual é a forma, mas é importante que ele apareça nas primeiras posições, porque dificilmente a pessoa vai procurar mais do que uma página dos sites que vem no resultado. Então, tudo isso existe uma estratégia para que aconteça. Falando da persona, ou do cliente, ele é o início, de toda a jornada de compra, porque é onde ele vai iniciar essa busca pelo seu produto ou serviço. Para que ele te encontre, e nós estamos falando agora de uma persona que é um anônimo para o seu negócio, ou seja, é aquele cliente que não te conhece. Nós não estamos falando aqui para aquele cliente que já te conhece, que já comprou de você, que faz relacionamento com a tua empresa. Nós estamos falando de uma pessoa que não conhece a sua marca, o seu produto ou serviço, nunca conversou com você, nem conhece ninguém que comprou de você. Esse cara chama-se anônimo. E o que acontece quando alguém pesquisa o seu produto ou serviço? Ele passa a te conhecer pela primeira vez. Quando ele conhece o seu produto ou serviço pela primeira vez, é aí que entra o seu marketing estratégico para fazer com que a mágica aconteça. Imagina o seguinte, você precisa comprar uma roupa para ir para uma festa no final de semana e está muito em cima da hora. E você começa a pesquisar na sua cidade quais são as roupas que vendem, quais são as lojas que vendem roupa de festa.
Você vai achar aí umas 5 empresas que vão aparecer lá para você no Google e você decide entrar nas 5 empresas. Você analisa o site, você analisa a forma de comunicação, você analisa as imagens do site e qual que vai te convencer a clicar no botão para falar com eles e fazer uma visita à loja, ou você vai ligar, ou vai mandar uma mensagem no WhatsApp. Vai te convencer aquela que tiver um melhor processo persuasivo, a melhor disposição dos elementos persuasivos dentro do seu site, por exemplo, ou dentro do seu Instagram. Hoje você, quando faz um anúncio, você leva essa persona para dentro do seu Instagram ou para dentro de um site, né, ou diretamente para o seu WhatsApp. Mas, de alguma forma, esses locais de aquisição, esses locais onde o lead, né, essa persona, ela vai entrar, precisa ter uma comunicação persuasiva. Precisa ter algo que vai convencer aquele anônimo, aquela pessoa que não te conhece, a falar com você, pelo menos. E aí, a partir desse momento, muita coisa pode acontecer. Mas até chegar a esse ponto dele clicar no botão para falar com você, é necessário que você tenha elementos persuasivos. Precisa ser um site estético, precisa ser um site bem estruturado, com copies, né, que vão tornar aquela ação de clicar no botão muito mais atraente para aquela pessoa. Isso nós estamos falando num mercado extremamente competitivo, não no monopólio. Portanto, por exemplo, no exemplo que eu dei, teria uma loja de roupas, 5 lojas de roupas na cidade, vendendo o mesmo produto ou serviço. A pessoa não vai correr 5 lojas, ela não vai sair andando pela rua e entrando em todas as lojas. Ela vai pesquisar no Google, vai entrar nos sites, vai ver qual que agradou mais, qual teve melhor atendimento, eventualmente vai te chamar no WhatsApp ou no Messenger, e o que der o melhor atendimento mais rápido, mais atencioso, mais qualificado, provavelmente é a pessoa quem vai levar esse cliente, pelo menos até dentro da sua loja. Ela só vai para a próxima se ela não for bem atendida ou não tiver os produtos que ela está buscando ali. Dificilmente ela vai procurar uma outra se ela tiver rapidamente a satisfação atendida. Por que isso acontece? Porque a gente quer facilidade. Tempo é dinheiro. Portanto, quanto mais rápido eu resolvo o meu problema, melhor. Então as pessoas elas querem ter facilidade para falar com você, para entender a sua solução, para tirar dúvidas, para ver as amostras do seu produto ou serviço, para falar com o especialista. Tudo isso exige velocidade no atendimento. E aí que vem a segunda etapa, né? Porque a gente está falando aqui de um sistema. Portanto, esse primeiro sistema aqui, onde você atrai o seu cliente ou o seu provável cliente através de uma coisa chamada marketing, né? Você atrai a pessoa através do marketing, através das ações, através dos anúncios, do seu site. Isso tudo é marketing, são ações de percepção de valor, de qualidade, de atendimento. Você vai fazer com que uma pessoa que não te conhece fale com você. Esse sistema ele é sofisticado e ele é difícil de montar. Ele exige muito conhecimento sobre vendas, gatilhos mentais, cópias persuasivas. Provavelmente você já deve ter ouvido especialistas falando sobre pequenas partes desse todo, pequenas partes desse conjunto de coisas que você precisa montar para ter um site ou um e-commerce, seja lá o que for, atraente. Então, exige uma copy, então tem que ter um especialista em copy, tem que ter um anúncio, tem que ter um especialista em anúncio, um gestor de tráfego, exige um cara de web design para fazer o site. São várias pecinhas desse quebra-cabeça que precisam ser montadas. Então, aqui você tem essa parte que chama-se marketing, aonde você atrai. Eu vou escrever com uma cor diferente. O marketing ele gera atração. Ele atrai essa pessoa que está fazendo uma busca de compra, uma busca de solução. Então, o marketing ele atrai a pessoa. Muito bem. O que acontece a partir do momento que essa pessoa que foi atraída pelo seu marketing, pela sua propaganda, pelos seus modelos desfilando, pelo seu site bonito, pelo anúncio que você criou, pelo Google Meu Negócio, pelas avaliações que você tem lá. O que acontece a partir do momento que essa pessoa ela foi atraída até você e ela levantou a mão e decidiu falar com você e não com o seu concorrente? Ou às vezes até com você e com seus concorrentes juntos, né? Ela clicou lá no botão de WhatsApp e falou: oi, eu estou interessado nesse produto ou serviço, gostaria de receber mais informações. Aí
começamos um outro processo, um segundo processo desse quebra-cabeça, uma segunda etapa. Chama-se vendas. Esse marketing estratégico, ele vai gerar a atração desse lead, dessa persona, e a conversão, que a gente chama de conversão, né? A conversão é o processo de falar com você. Quando essa pessoa se convence por todos esses elementos persuasivos montados pelo seu marketing, ela se convence de que você pode ajudá-la. E aí ela clica para falar com você e começa um outro processo chamado vendas. Esse processo de vendas, ele tem uma outra estrutura. É uma outra estrutura, um outro processo de venda, porque diferente do processo de marketing, ele envolve outros elementos. E que elementos são esses? São elementos que envolvem um passo a passo, aonde você vai fazer perguntas para entender se aquele lead, se aquela persona é qualificada para comprar o seu produto ou serviço. Você vai entender se você pode ajudar ela, se o que ela está buscando é o que você tem para oferecer. Isso acontece numa conversa, seja por ligação, seja por mensagem. E a partir desse momento você qualifica o seu lead, a sua persona. Então primeiro você entende se você tem o que a pessoa está procurando e precisando. A partir do momento que você entende o que ela quer e precisa e bate contigo, você faz uma oferta. A oferta é a sua promessa de transformação, é o que você se propõe a ajudar. Você vende roupas plus size, você vende roupas para criança, você vende roupa de festa, você vende roupa de academia, de fitness. O que você vende? Qual é o seu produto ou serviço? E será que o que você tem para oferecer casa com aquela necessidade? Então, a segunda etapa da conversa é você entender a necessidade do seu cliente. O que ele está buscando se casa com o que você está oferecendo. A oferta, ela tem uma estrutura também, né, persuasiva. O que é isso? Uma estrutura persuasiva é uma sequência de elementos, de gatilhos mentais colocados de forma estruturada, cientificamente comprovada, que fazem com que uma pessoa queira comprar o seu produto ou serviço, que ela perceba o valor e não o preço, que ela possa ser levada à emoção de comprar aquilo que você oferece. Quando eu falo emoção, é no sentido de entender os benefícios do produto ou serviço que você vende. Um carro é só um carro, ele te leva para qualquer lugar, assim como todos os outros. Porém, um carro que vai de 0 a 100 em 5 segundos é diferente de um carro que vai de 0 a 100 em 10 segundos, por exemplo. Então, quando se fala em copy persuasiva, o seu lead, a sua persona precisa entender quais são os benefícios daquele produto ou serviço que você está ofertando. Se aquilo faz sentido para ela, se aquilo vai mudar a vida dela, se vai transformar ela. Por exemplo, homens que não sabem se vestir, e aí tem uma loja de roupa masculina que oferece consultoria para te ajudar a se arrumar, por exemplo, um lifestyle ali, um estilista ou alguém que entende disso, te dando uma consultoria gratuita, e aí você agrega valor naquela roupa. Não é só chegar lá e mostrar as camisas, as calças, os sapatos, os acessórios. Você também vai ter toda uma assessoria, um estilo para poder te ajudar a encontrar a melhor forma de você se arrumar. Isso quem faz é o vendedor. É ele quem tem que estar treinado, ele que precisa estar ciente dessa sequência aqui, tem que entender como a pessoa chegou até ele e o que ele tem que fazer a partir do momento que o processo de vendas começa. Esse processo começa, lembrando, com o que a gente chama de levantada de mão, conversão, quando o cliente toma a iniciativa de falar com você. E aí nós vamos para o processo de vendas. Esse processo de marketing, ele exige uma automação hoje, para que você não tenha que fazer isso como os antigos faziam, né? Indo de casa em casa, batendo de porta em porta, ou anunciando no microfone na rua, no alto-falante. Hoje o mundo mudou, as ferramentas mudaram e existe toda uma automação em que você basicamente tem uma infraestrutura de site / perfil no Instagram com tráfego pago
ou anúncios, né? E aí você tem pesquisas nas ferramentas, no Google. Na verdade, os anúncios eles estão dentro de pesquisas, porque o tráfego ele vai impulsionar o anúncio ou a pesquisa da pessoa. Então, a pesquisa e o anúncio, eles caminham como uma mesma peça. A pessoa vai pesquisar ou vai ver a sua solução. A pessoa pesquisa ou ela é impactada por um anúncio seu. E aí, isso vai fazer com que o tráfego ele vai pegar essa pesquisa e vai dar um resultado para ela e vai levar a pessoa para o seu site. A partir do momento que ela chega no seu site, todos os elementos persuasivos estão presentes, prova social, gatilhos mentais de autoridade, demonstração do seu produto ou serviço, vídeos de clientes falando de você. A partir desse momento, a pessoa vai tomar a decisão de falar contigo, chama-se conversão ou levantada de mão. E aí começa um outro processo. Isso exige uma automação, isso exige uma outra automação. Imagina você que você começou a anunciar e começou a atingir muitas pessoas que precisam de você. E aí você começou a ter várias entradas no WhatsApp, várias pessoas levantando a mão no seu WhatsApp. E você tem 2, 3 vendedoras que estão atendendo o cliente, outra está no caixa, e o WhatsApp está bombando de gente. E essas pessoas estão sem resposta, porque você não tem ninguém para atender, todos estão sobrecarregados. Isso é muito mais normal do que vocês imaginam. Existe solução para isso? Hoje a gente tem automação para gerar um volume de entrada na conversão e na levantada de mão, e existe automação para você gerenciar essas pessoas, esses prospects que levantaram a mão de maneira muito mais automática, com um volume maior de atendimento, que um único vendedor consegue atender dezenas de pessoas simultaneamente. Mas isso exige uma automação. Que automação é essa? São vários softwares hoje, ou um conjunto de softwares, que fazem com que esse sistema de atendimento seja automatizado e semi-automatizado. Hoje você pode diretamente ser respondido por uma pessoa ali o tempo todo, que exige uma equipe enorme de pessoas, por exemplo, ou você pode ter um robô fazendo uma pré-qualificação, fazendo essa etapa aqui, por exemplo. Isso é extremamente vantajoso para a empresa, porque faz com que ele economize, né, uma questão de mão de obra aí. Então você pode ter um robô fazendo 3, 4 perguntas de qualificação muito rápidas para entender quem é ele, de onde ele veio, o que ele busca, perguntas que todo mundo pode responder, para que o vendedor ganhe tempo para chegar até esse lead qualificado e fazer o atendimento que a gente chama de humanizado. A partir desse trabalho de qualificação, que pode ser feito diretamente por uma pessoa ou por um robô, o vendedor ele marca uma sessão estratégica, uma ligação, uma visita, seja lá o que for, para fazer a oferta diretamente para o cliente, já entendendo quem é ele, o que ele busca. E a partir da oferta, você fazendo a oferta certa, para a pessoa certa, tendo um produto competitivo de qualidade, você tem o fechamento do negócio. Pode ser a venda de um imóvel, pode ser uma venda de uma peça de roupa, pode ser um carro, pode ser um serviço de contabilidade, um serviço de gestão financeira, pode ser uma consulta odontológica. Essa infraestrutura serve para todos os negócios, todos os tipos de produtos e serviços. E aqui você tem um sistema muito avançado hoje em dia de ferramentas para poder você automatizar a sua venda, o seu processo de venda. A partir do momento que você consegue vender, aí entra outras etapas, outras peças do quebra-cabeça da sua empresa, que envolve logística, envolve operação, envolve um outro tipo de sistema. Mas os problemas eles precisam o tempo todo serem movidos de lugar. Os gargalos da sua empresa, eles precisam se movimentar o tempo todo. Então, se você está tendo dificuldade de vender, de gerar negócios, de oportunidades, você precisa trabalhar para começar a gerar volume de negócios, gerar oportunidades. Sem vender, uma empresa não consegue fazer absolutamente nada. Tudo nasce com a venda, nasce com o cliente falando com você e comprando seu produto ou serviço.
Então, se você está tendo baixa demanda, você precisa focar a sua atenção na estratégia para gerar mais demanda. E aí, você, a partir do momento que começou a gerar demanda, venda e gente falando com você, e obviamente conversão, não basta só ter esse processo de atração, você também precisa vender. E a partir do momento que você começa a vender, aí você vai mudar o gargalo de lugar. Ou seja, você vai ter que ter um time, montar uma infraestrutura, uma logística para entregar todo esse volume de negócio que você está fechando através do seu processo de marketing e vendas. Então, são outras etapas que envolvem outras discussões, recrutamento e seleção de pessoas, liderança, logística, toda a parte de engenharia de qualquer empresa, de qualquer porte, inclusive. Mas o processo de vendas, ele finaliza quando o cliente fecha negócio com você e resolve dar o dinheiro que está na mão dele, que ele precisa de solucionar um problema, ou ele tem o desejo de adquirir algum bem e ele dá esse dinheiro para você e não para o seu concorrente. Essa jornada, do momento em que ele tem a necessidade até o momento do fechamento da venda, chama-se jornada de compra. É uma jornada que todos nós fazemos. Quando você está doente, você vai no Google pesquisar os sintomas do que você está sentindo e você descobre qual é o remédio, qual é o especialista. Rapidamente você pode ir numa farmácia, por exemplo, comprar um remédio sem precisar ir ao médico, o que eu não recomendo, obviamente. Mas hoje você tem, dependendo do sintoma, possibilidade de ter um diagnóstico só pelo Google, por exemplo. Você mesmo lida com os sintomas, mas obviamente não é recomendável porque pode ser outras coisas, né? Um sintoma pode indicar muitas coisas diferentes. E aí você acha que pode ser uma e ser outra. Então é sempre recomendado que você vá ao médico. Mas onde que eu estou querendo chegar? Essa jornada de compra começa com dor ou necessidade. Se você está sentindo alguma coisa e pesquisa no Google um remédio, é uma jornada de compra. Se você chega na sua casa e perdeu a chave para abrir a porta da sua casa, você vai iniciar uma jornada para achar um chaveiro. E aí, isso é uma jornada de compra. Você não vai sair andando pela rua procurando um chaveiro ou gritando na rua, principalmente se for de noite e já tiver tudo fechado. Como é que você vai resolver isso? Você vai para o seu telefone celular, vai pesquisar, vai buscar informações sobre chaveiro. E a maioria dos chaveiros que trabalham com isso são 24 horas. Vai aparecer lá 2, 3, 5, 10 chaveiros, dependendo de onde você esteja. E aí essa jornada vai fazer com que você contrate um deles. E eu acho muito difícil você ir até o 10º. O 10º que está no resultado. Você vai clicar nas primeiras posições, porque o nosso cérebro foi projetado para ter o máximo de facilidade. Portanto, toda essa engenharia, ela faz sentido se você está no mercado competitivo e você precisa se destacar ao oferecer o seu produto ou serviço. Então, essa diferenciação no marketing digital hoje chama-se posicionamento. É onde você vai aparecer, é onde você vai ser encontrado ou aonde você vai impactar através do seu anúncio, e aí isso chama-se posicionamento. E isso, quando acontece esse impacto, né, através do tráfego do anúncio do seu site, precisa ter uma estrutura persuasiva. Portanto, não basta só aparecer em primeiro lugar, você tem que ter um bom conteúdo. Você precisa ter um conteúdo atrativo, convincente, que vai fazer com que a pessoa tome a decisão de falar com você sem te conhecer, né? Nós estamos falando de um anônimo. Se a gente for falar de programas de indicação, de pessoas que te conhecem, ou a sua carteira de cliente, é uma outra conversa, porque exige outra estratégia. Essa estratégia de atrair pessoas anônimas para a sua empresa, para comprar o seu produto ou serviço, ela é muito mais complexa, muito mais cara. Ela exige muito mais sofisticação para você ter essa jornada de compra feita de forma muito mais convincente. Portanto, exige mais conhecimento, mais infraestrutura e tecnologia. Tudo é processo. Portanto, isso é um processo. E aí nós estamos separando aqui em 2 blocos, processo de marketing e processo de venda. E aí, falando de venda, a gente tem que falar também de script de vendas, que é onde você, além de fazer a qualificação, você também faz, né, script. O script de vendas, ele é um documento que você faz, onde você vai atender o seu cliente de maneira estruturada, sabendo fazer as perguntas corretas para despertar nele o interesse pelo seu produto ou serviço, ressaltar a dor que ele tem, trazer elementos persuasivos ali, com uma sequência projetada, validada por um especialista ou pelo dono da empresa
ou por um software hoje de IA, por exemplo, temos muitas opções, mas quando você chega na etapa da oferta, é preciso que o vendedor ou o atendente, que geralmente pode ser você, o dono da empresa, ou pode ser um funcionário, ou uma terceirizada que você contratou para fazer isso, ele já tem um documento, ele está treinado para poder conversar com aquela pessoa e conduzi-la de maneira pacífica e entusiástica, vamos dizer assim, a tomar a decisão de comprar aquela solução e não pesquisar mais em lugar nenhum e não perguntar mais para ninguém. E aí você também tem dentro desse documento uma série de elementos para você fazer com que a pessoa tome essa decisão. As pessoas têm objeções, elas têm dúvidas, elas têm perguntas, elas têm indecisões, elas são procrastinadoras. Muitas vezes ela acha que ela está procurando, mas ela não toma decisão ainda, porque existe muita indecisão, muita dúvida ou procrastinação. Esse documento chamado Script de Vendas ajuda o vendedor a forçar, entre aspas, ajuda o vendedor a ajudar, melhor dizendo, ajuda ele a ajudar o comprador a tomar a decisão de comprar. Isso pode ser feito de maneira muito rápida, inclusive. Não é um processo de 1, 2 dias, pode ser uma conversa de 5 minutos, 10 minutos, uma ligação, ou respondendo a dúvidas pontuais ali no WhatsApp. Existe muita maneira de fazer isso. E por último, e não menos importante, o processo de fechamento do negócio, onde exige uma outra etapa do processo de vendas, que é onde você vai entregar valor. E aí você vai entregar valor e vai gerar no cliente uma satisfação. Ao fechar o negócio, o seu cliente precisa sentir uma experiência, ele precisa sentir que ele foi bem atendido, que valeu a pena gastar aquele dinheiro e que você marcou a vida dele com a sua solução ou com o seu produto ou serviço. Isso faz com que ele ganhe muito mais comunicação e engajamento com a tua marca, com a sua empresa, com seus colaboradores. Isso faz, obviamente, que ele gere mais indicações e volte para comprar mais vezes de você. Portanto, satisfação é uma meta desejada no processo de fechamento do negócio. A partir do momento que ele fechou o negócio com você, ele precisa ter uma experiência, ele precisa ser conduzido constantemente por um grau de satisfação elevado o tempo todo, para que ele engaje e tenha você na mente dele como algo prazeroso e te dê depoimentos, te dê boas avaliações, te indique os amigos. E isso também é um processo, isso também é um passo a passo que você pode estruturar dentro da sua empresa. Portanto, nós estamos falando aqui de um processo de marketing de atração com vendas. O vendas é persuasão, né? O processo de vendas ele é persuasivo. Ele é persuasivo. O que a persuasão faz? Persuade, convence. Então, marketing tem que ser atrativo, vendas tem que ser persuasivo. Portanto, esses dois braços eles vão fazer com que a sua empresa, o seu negócio, venda muito mais e consiga controlar a venda, ter previsibilidade. O maior problema nas vendas da maioria dos pequenos e médios negócios chama-se sazonalidade. Você não controla a sua demanda de vendas, você está à mercê de quem te procura, de quem te indica, você não tem um programa ativo gerando oportunidades o tempo todo, constantemente, de maneira volumosa, que você consiga acelerar ou desacelerar. Portanto, isso é estar à mercê do acaso. Vem o Natal, você vende muito, passa janeiro, você não vende nada. Vem o Carnaval, você vende muito, passa março, você não vende nada. Então isso é falta de previsibilidade de vendas. E essa falta de previsibilidade de vendas é provocada justamente por falta de uma sistemática, de um processo de marketing e vendas de maneira estratégica. Não basta você dominar as ferramentas do marketing digital, não basta você ter um processo de vendas sem estratégia. Então vejam vocês que são muitas peças para você conectar neste quebra-cabeça. Mas no centro de tudo isso, nós temos uma coisa chamada estratégia,
que é a inteligência desse sistema? É o cérebro, é o que vai fazer com que tudo isso se conecte e dê certo. Hoje nós temos muitas ferramentas para automatizar tudo isso, para gerar toda essa inteligência, para que você tenha isso de maneira controlada, que você consiga estimular através de ações de marketing, né, de investimento em tráfego pago, anúncios, você consegue estimular demandas e a partir do momento que o volume de conversão acontece, você também tem automação para gerenciar todos esses leads, essas personas, esses clientes interessados no seu produto de maneira volumosa, controlada, né, para sua oportunidade gerada pelo marketing não fique sem resposta, não demore para ser atendido ou simplesmente seja atendido de qualquer maneira, de forma desorganizada, sem ter nenhum tipo de persuasão na comunicação, né? Isso hoje faz com que muitas empresas que a gente atende aqui, inclusive, percam negócios, deixem de fazer negócios porque o vendedor não está preparado. Você não tem um CRM, que chama-se Customer Relationship Management, ou seja, um gestor de relacionamento, um gestor de relacionamento com seu cliente, para você saber quem é, de onde veio, para onde vai, o que ele quer, qual o valor que você está negociando com ele, qual o produto ou serviço que ele está interessado na sua empresa. Isso é feito através desse software. Então, chama-se CRM, não sei se essa palavra, essa sigla é familiar para você, talvez seja, talvez não, mas hoje existem muitas soluções no mercado para você gerenciar de forma automatizada esse sistema. Tem softwares que geram tanto a área de marketing quanto a área de venda, ele automatiza tudo isso. Ele pode fazer o seu site, ele faz os formulários, ele cria o botão no WhatsApp. Quando a pessoa clica ali dentro do botão WhatsApp, automaticamente ele cai dentro do sistema no site com nome, telefone, cidade, de onde ele veio. O próprio sistema do Google, você consegue identificar tudo isso também. E aí, a partir desse momento que você tem ali várias pessoas entrando, muitas vão comprar e muitas não vão comprar. Talvez a maioria nem compre. Hoje, agora, mas ela conheceu a tua marca, a tua empresa, e ela caiu assim numa espécie de lista de pessoas que já falaram com você. E o seu vendedor, o seu gestor aí de vendas, né, o cara que vai estar à frente desse sistema, ele tem como controlar esse relacionamento, porque você precisa e deve fazer uma coisa chamada follow-up. O que é o follow-up? É o seguir, é continuar falando com essa pessoa, continuar gerando relacionamento, continuar abrindo conversas com esse interessado no seu produto ou serviço, para que ele continue se relacionando com você para ou comprar o produto ou serviço pela primeira vez ou continuar comprando o seu produto ou serviço continuamente. E isso exige um sistema sofisticado de controle de informações, controle de relacionamento, controle de conversa e controle de qualidade. Porque hoje a falta de mão de obra qualificada no mercado está levando muitas empresas a terem dificuldade de fazer venda, de fazer atração. E quando eles procuram soluções, são muitas vezes inviáveis economicamente falando para o porte da empresa, pequenos negócios. Os grandes investem muito nisso aqui, constantemente. Os grandes investem muito em anúncio, em software, em publicidade, em times inteiros de marketing, mas o pequeno sofre muito porque é caro. Quando você contrata um especialista para cada coisa, e ainda tem essa parte da venda, tem que ter um especialista também em copy, por exemplo, você vai ter um orçamento inviável, impraticável para o pequeno. O que faz com que ele acabe fazendo de qualquer forma. Faz de qualquer maneira ou contrata qualquer pessoa para fazer. E isso gera, obviamente, uma baixa nos negócios, uma baixa demanda de vendas, né? Um baixo fechamento de negócio, uma desorganização. Mas existem soluções, existem opções, né, de custos mais acessíveis. Mas não é uma coisa tão simples e tão fácil de fazer. Mas é extremamente importante que você avalie hoje o seu sistema de vendas, o seu sistema de captação, geração de negócios, a sua estratégia para que você consiga montar algo um pouco mais sofisticado, vamos dizer assim. Tem pessoas que têm pavor dessa palavra. Sofisticação. Nada mais é do que algo simples e muito importante e muito funcional. A sofisticação ela é simples, ela não é algo complexo.
Mas para você chegar nela, exige uma rota, um caminho que muitas vezes é difícil de ser visualizado ou conhecido. Por isso que as pessoas sofisticadas, elas são tão admiradas. Mas se você for olhar, elas são pessoas extremamente simples, né? Tirando as que são extravagantes. A extravagância era outra vertente da sofisticação. O cara escolheu ser dessa forma. Mas a simplicidade, geralmente, ela vem acompanhada de sofisticação, né? Então, isso aqui é um sistema sofisticado, mas uma vez que você monta, uma vez que você valida e mapeia os processos, é um sistema extremamente simples que vai gerar previsibilidade, vai gerar fechamentos de negócios de forma controlada, em que você controla todo o processo e consegue ter previsibilidade de venda, de receita. Aí o funil muda de lugar e você vai ter que trabalhar para entregar essas vendas ou frear a demanda, porque crescer demais também é um problema, mas de qualquer forma você tem um problema bom de resolver, não é? Está vendendo muito, isso é ótimo. Quando você tem uma alta demanda, você é um problema ótimo de resolver, como entregar isso. Portanto, esse sistema ele é hoje imprescindível e acessível também a todas as empresas, as pequenas e as grandes. E nós aqui na Dário Alves estamos com esse projeto em que hoje nós já temos clientes, né, dentro desse projeto em que nós atendemos eles fazendo gestão de marketing e vendas, né, gestão de marketing e vendas, fazendo na parte de marketing, produção de conteúdo, gestão de mídias sociais, criação de site, gestão de tráfego. Tudo isso a gente faz aqui dentro do nosso projeto, cujo objetivo é atender o nosso cliente em 360 graus, inclusive nessa parte. Então a gente faz todo esse trabalho de marketing para ele e uma vez que começam a entrar pessoas no WhatsApp, o nosso time de vendas aqui na Dário Alves faz esse atendimento, faz essa gestão de CRM para ele e consegue qualificar os leads e, se for possível, fazer o fechamento de venda aqui, dependendo do produto ou serviço, a gente faz. Se não, a gente qualifica para fazer um agendamento para que o dono da empresa ou o especialista faça esse atendimento e feche o negócio. Daí para lá é com o cliente, nós cumprimos a nossa missão de ajudar esse pequeno negócio a vender mais e a ter toda essa infraestrutura sofisticada com um custo muito acessível e principalmente com estratégia. Porque o pequeno empresário, ele é intuitivo, ele vende na intuição, porque ele conhece o produto, ele trabalha, às vezes veio de uma empresa que ele conhece todo o processo, ele sabe vender. Mas entre vender e gerenciar uma empresa, virar um empresário, existe uma longa jornada, um longo caminhar. Então nós aqui estamos oferecendo hoje gestão de marketing, gestão de vendas, gestão financeira para automatizar o financeiro desse cliente, de maneira que ele consiga gerenciar a empresa, as vendas, os pagamentos de contas dele, de maneira muito simples, porque a automatização é uma sofisticação para muita gente, mas vai gerar simplicidade nesse dia a dia, liberando esse empresário para ter mais tempo de qualidade, para cuidar da estratégia do negócio dele, para trabalhar exatamente esses quebra-cabeças que faltam para que ele consiga ter um negócio mais saudável, com mais venda, com mais gestão, com mais tempo para ele e para a família, consequentemente tendo resultados muito melhores e maiores, onde ele consegue enxergar os números, consegue apurar o resultado, consegue ter o raio-x do que está acontecendo dentro da empresa, saber onde é que está dando certo, onde é que não está dando certo e com isso adotar ações muito mais estratégicas e assertivas, né? Então isso é uma inteligência de negócio. É uma inteligência que exige sofisticação. São muitas coisas que o cara tem que estudar. São muitas informações, uma curva de aprendizado muito longa. Por isso que nós montamos essa solução para que esses empresários cheguem muito mais rápido a esse modelo de negócio, a gente faz ele vender mais. E aí a gente está falando de contabilidade, gestão financeira, gestão de marketing e vendas. São dois, marketing e vendas. E gestão de pessoas, porque quando você começa a crescer, mesmo que você seja 2, 3 funcionários apenas, você tenha só 2, 3 funcionários, você precisa começar a formar um time, contratar pessoas, treinar essas pessoas, fazer com que elas se tornem pessoas que vão ter atividade mais proativa, vão estar melhores capacitadas. Então, são vários braços que a gente desenvolveu
para ajudar o empresário hoje, inclusive a fazer recrutamento e seleção de mão de obra, treinamento de pessoas e formação de liderança. É algo extremamente diferenciado que nós aqui na Dário Alves identificamos essa necessidade e essa falta de acesso, né, dos pequenos a tudo isso que a gente está falando aqui, e nós montamos essa solução para tornar isso acessível a todas as empresas. Nós não estamos falando de grandes empresas, a gente está falando de microempreendedores e microempresários que faturam até de 10 a, digamos, de 10 não, acho que do zero, né? Quem quiser montar um negócio do zero, mas que vão até 500 mil mês, mais ou menos. Esse porte de empresa que a gente consegue atender aqui hoje com todo esse trabalho que nós estamos oferecendo. Eu espero que tenha feito sentido para você essa aula e que nós possamos também ter uma oportunidade de conversar, marcar uma sessão estratégica onde nós vamos mostrar para você na prática como tudo isso funciona, como esse sistema sofisticado ele pode se tornar simples, acessível e mudar o seu jogo no crescimento do seu negócio, na liberdade que você vai ter como empresário, saindo da operação da sua empresa, tendo mais tempo de qualidade, mais liberdade para sair do seu negócio, deixar ele rodando, viajar com a tua esposa ou com o seu marido e passar mais tempo com seus filhos, porque a gente sabe que quando você tem uma pequena empresa, você gasta muito tempo cuidando de operações muito manuais, braçais, com falta de mão de obra qualificada. Isso é gestão. Não tem para onde você ir se você quiser crescer e escalar o teu negócio, a não ser investir em conhecimento, investir na gestão. E tudo isso está acessível hoje na Dário Alves para você que tem um pequeno negócio, um pequeno comércio, um pequeno prestador de serviço, ou seja lá o que você venda ou produza, nós estamos aqui para te auxiliar a dar esse próximo nível aí no crescimento da sua empresa.